Olá, bem-vindos aos Minutos de Ciência. Hoje vamos falar sobre átomos. Tal como o físico Richard Feynman disse, todas as coisas são feitas de átomos. São pequenos, numerosos e praticamente indestrutíveis. Para terem uma ideia do seu tamanho, um átomo está para o comprimento de uma linha de 1 milímetro, como a espessura de uma folha de papel está para a altura do Empire State Building. Por isso mesmo, os cientistas pensam mais em moléculas, que correspondem a 2 ou mais átomos articulados entre si, do que em átomos propriamente ditos. Elas existem aos bilhões no universo, sendo que num centímetro cúbico de ar, equivalente a um cubo de açúcar, estão presentes cerca de 45 milhões de bilhões de moléculas. Tem também uma grande durabilidade, ou seja, a maior parte dos átomos que nos constituem já poderão ter pertencido a figuras históricas como Shakespeare. Pensa-se que o seu tempo de vida possa ser, aproximadamente, 10 elevado a 35 anos. John Dalton, que apesar de ter nascido numa família de tecelões, era um aluno brilhante, foi o primeiro a perceber-se destas características do átomo. Em 1808, publicou A New System of Chemical Philosophy, uma obra de 900 páginas, onde em apenas 5 expôs uma descrição dos átomos. O conceito de átomo não era novo, pelo que a sua contribuição para este tema consistiu em compreender os tamanhos relativos e as características dos átomos, bem como a forma como se encaixavam, tendo atribuído um peso atómico aos átomos dos elementos conhecidos. Apesar das novas ideias de Dalton, estas eram rejeitadas por alguns dos cientistas mais importantes, que consideravam as suas teorias hipotéticas. Foi Einstein que, com o seu estudo do movimento browniano em 1905, proporcionou uma prova inabalável para a existência de átomos. Apesar disso, esta descoberta não atraiu muita atenção. No entanto, Ernest Rutherford foi o verdadeiro herói da era atómica. O facto de ter nascido num local longe de todas as novidades tecnológicas no impediu de, em 1895, ganhar uma bolsa de estudo, que o levou ao laboratório de Cavendish, na Universidade de Cambridge. Mas aqui, onde J.J. Thomson descobriu o elétron em 1897 e James Chadwick descobriu o neutrão em 1932, Rutherford não teve grande sucesso. Mudou-se então para a Universidade de Manchester, onde desenvolveu os seus trabalhos mais importantes na determinação da estrutura e natureza do átomo. No início do século XX, já sabia que este era constituído por diversos elementos, mas não sabia quantos elementos havia, como se encaixavam uns nos outros ou que forma tinham. Porém, achava-se que um átomo seria semelhante a um bolo de passas, um objeto sólido e denso, com carga positiva, com eletrões de carga negativa espalhados na parte positiva. Em 1910, Rutherford disparou átomos de hélio ionizado contra uma folha de película de ouro e verificou que alguns voltavam para trás, o que, segundo as regras estabelecidas, não deveria acontecer. Chegou então à conclusão que os átomos eram constituídos principalmente por espaço vazio, o que levantava um problema. Segundo todas as leis da física convencional, os átomos não deveriam, portanto, existir. Hoje em dia sabemos que os átomos são compostos por prótons, com carga elétrica positiva, e conferem ao átomo a sua radioativa, elétrons, sem carga elétrica, que, em conjunto com os prótons, formam um núcleo, e elétrons, com carga elétrica negativa, que se encontram à volta do núcleo. O núcleo de um átomo é muito pequeno, mas também muito denso. Se um átomo fosse expandido até ao tamanho de uma catedral, o núcleo teria apenas as dimensões de uma mosca, mas essa mosca seria milhares de vezes mais pesada que a catedral. Disto se sabia em 1910 e nos anos que se seguiram. A descoberta de Rutherford levantava alguns problemas, como o facto de nenhum eletrão poder girar à volta do núcleo sem explodir. Levantava questões como é que os prótons podiam comprimir-se dentro do núcleo sem explodir e sem fazer explodir o resto do átomo. Percebeu-se então que as leis que se aplicam no nosso mundo não se aplicam no mundo infinitamente pequeno. Uma das pessoas que trabalhou com Rutherford foi Niels Bohr. Um dos problemas que estava há muito tempo para ser resolvido tinha a ver com a leitura dos espectros dos comprimentos de onda do hidrogênio. Os padrões produzidos mostravam que os átomos de hidrogênio emitiam energia em certos comprimentos de onda, mas não noutros. Bohr debruçou-se sobre este problema e criou um estudo sobre a constituição dos átomos e das moléculas. Chegou à conclusão que os eletrões conseguiam evitar ser absorvidos pelo núcleo, ocupando algumas órbitas bem definidas. Rutherford acabou por voltar ao laboratório Cavendish, em substituição de Thomson, apresentando um modelo que explicava porque é que os núcleos não explodiam. Compreendeu que deviam ser equilibrados por partículas neutras e que deu o nome de neutrões, apesar da sua existência só ter sido provada mais tarde. Por volta desta altura, os europeus andavam a tentar compreender o estranho comportamento do eletrão, que por vezes se comportava como uma partícula e outras vezes como uma onda. Este problema
Heisenberg, que criou uma disciplina que veio ser conhecida como mecânica quântica e que afirmou que um elétron é uma partícula que pode ser descrita em termos de ondas. Criou então o princípio da incerteza de Heisenberg, cuja teoria diz que ou conseguimos saber o percurso de um elétron em movimento, ou conseguimos determinar onde ele se encontra, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, percebeu-se que o átomo era muito diferente daquilo que se pensava. Os eletrões não se deslocavam à volta do núcleo como um planeta à volta do Sol, formando em vez disso uma espécie de uma nuvem. A maior improbabilidade quântica resulta do princípio de exclusão de Wolfgang Pauli, em 1925, que diz que os eletrões possuem uma propriedade conhecida por spin. Muitos cientistas não gostaram da teoria quântica devido às improbabilidades dos seus princípios. O grande problema que esta teoria criou foi que eram necessárias leis diferentes para cada mundo, o macroscópico e o microscópico. Por exemplo, a gravidade não tinha qualquer influência a nível das partículas. Por isso, para explicar o que mantinha os átomos juntos, eram necessárias outras forças, duas delas descobertas em 1930, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, ambas mais fortes do que a gravidade. O conhecimento que temos atualmente sobre os átomos foi alcançado apenas após anos e anos de estudos, investigação e atividades experimentais por muitos cientistas de todas as partes do mundo. Sem eles, a nossa noção da realidade seria bem diferente daquela que temos hoje. Isto aplica-se a todas as áreas da ciência e ajuda-nos a compreender o quão complexo é o nosso mundo. E é tudo por hoje. Ficamos à vossa espera para os próximos minutos de ciência.